Em 3 minutos quero sintetizar uma reflexão sobre o momento que estamos vivendo no Brasil, depois de praticamente 2 anos da consolidação de um golpe parlamentar que deu ao Brasil um governo ilegítimo, desmoralizado, afundado em corrupção e que constitui, ao longo destes 2 anos, um aprofundamento daquela que é a maior crise institucional da história republicana do Brasil, na minha opinião e avaliação. E agora chegamos a um momento muito singular desta crise. O Supremo Tribunal Federal deve se posicionar sobre o habeas corpus do presidente Lula, mas mais do que isto, deve se posicionar sobre a tese da chamada prisão em segunda instância, ou seja, da tese que há 2 anos atrás alterou a leitura da Constituição brasileira, desestruturando um dos seus pilares, que é a presunção da inocência até que um réu seja julgado em instância definitiva e superior da justiça brasileira. Eu fico impressionado, e digo isto de forma respeitosa, mas com a postura e algumas falas da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, que diz que ela não cederá a pressões. Em primeiro lugar, me permita, Sua Excelência, Presidenta do Supremo Tribunal Federal, as pressões democráticas, elas existem numa democracia, existem sobre o parlamento, existem sobre o judiciário, sobre o Supremo Tribunal Federal, da mesma forma. Então a pergunta que deve ser feita é: pressões de quem a ministra Carmen Lúcia seletivamente não aceitará? Pressões daqueles que têm, no próximo passo deste golpe parlamentar, o objetivo de prender Lula, que não cometeu crime, contra quem não há uma única prova, por conta do calendário eleitoral? Ou pressões de quem quer uma eleição livre e democrática, com Lula participando desta eleição? A ministra Carmen Lúcia deveria, a bem da democracia brasileira, pautar o quanto antes a tese constitucional que está em debate do Supremo. Não deveria pautar o habeas corpus de Lula isoladamente. Deveria, deputado Esperidião Amin, deputado Afonso Mota, deputado Pompeu de Matos, pautar a tese geral sobre o que diz a Constituição brasileira. Serão 6-5, 7-4, a decisão dos ministros, mas a democracia brasileira exige esta resposta do Supremo Tribunal Federal do nosso país. Sob pena de nós aprofundarmos a crise institucional, sob pena de nós aprofundarmos os traços de fascismo cada vez mais claros na política brasileira. Exemplo disto foram as agressões violentas impetradas, e eu peço 1 minuto para concluir, senhor presidente. Isso, senhor presidente, obrigado. Exemplo disso foram as agressões, atos de violência, ódio e intolerância, onde pessoas que pensam diferente daqueles que, como eu, defendem a candidatura Lula, se entenderam no direito de bloquear estradas, de agredir fisicamente simpatizantes desta candidatura e desta visão política. O Brasil não pode debater as suas divergências de opinião com base no uso da força física, da violência, do ódio e da intolerância para retirar e para intimidar alguns. Por fim, homenageei desta tribuna Marielle Franco e Anderson. Marielle foi brutalmente assassinada num crime político, porque era uma líder de esquerda
e que lutava contra as pautas que lutava.